Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, está acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta preparar o nosso coração para o Evangelho que acabamos de ouvir. Eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas. A primeira leitura, ao falar sobre a figura do pastor, nos faz olhar para o Cristo que afirmou: Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O Salmo, parece-me que o salmista hoje, carregado de uma certa angústia, o responsório afirmava que como pastor toma conta do rebanho, assim Deus mesmo vai cuidar das ovelhas. Por quê? Se Deus instituiu pastores e estes falharam e falham, Deus mesmo, como pastor da humanidade, vem sanar essa ferida. Isso deve ser, sim, motivo de muita alegria. Segundo a leitura que nós ouvimos, alegrai-vos, porque Deus é o pastor que nos conduz. Ele nos leva a descansar, Ele cuida de nós. E como manifestação desse pastor, agora sim, puro, santo, impecável, Cristo aparece hoje no Evangelho. Mas é interessante observar ainda na segunda leitura que São Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele diz como deve ser a condução dos pastores. Os pastores devem se ocupar de tudo aquilo que é verdadeiro, digno de respeito e justo, puro, amável, honroso. E agora sim, Jesus, ele vai atualizar tudo isso que nós ouvimos até agora a partir da atitude. Jesus pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Hoje, quem é o maior no reino dos céus? Pergunta Deus a nós. E ele novamente toma uma criança, coloca-a no meio e diz:
se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Ou seja, Cristo hoje ele faz uso dessa pergunta dos discípulos e chega ao nosso coração. Nós somos os discípulos e nós devemos responder à pergunta que hoje Cristo faz. É uma dialética. Hoje Deus questiona-nos. Até que ponto nós conseguimos responder a essa pergunta que chega ao nosso coração por meio desse evangelho proposto para essa celebração? Cristo dá o exemplo a partir das crianças e termina o evangelho dizendo: cuidado, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Esse mesmo Cristo que hoje acolhe as crianças, que interpela-nos, que exige de nós uma resposta, é aquele que para desatar-nos, se deixa amarrar com os cravos no lenho duro e seco da cruz. Esse mesmo Cristo que hoje aparece no Evangelho, para elevar-nos como pastor à comunhão, suportou a fria solidão do sepulcro. E é esse mesmo Cristo que disse lá no sepulcro, naquela solidão fria: dai-me almas e ficai com o resto. Essa foi a frase que movia o coração de Dom Bosco. Dai-me as almas e ficai com o resto. Meus irmãos, nós queremos tornar atual esse grito: dai-me almas e ficai com o resto, formando homens novos para o mundo novo. Dom Bosco, conhecido por ser o santo de uma paixão única, a glória de Deus e a salvação das almas, teve a coragem de viver o caminho de Emaús com os seus jovens e, como dizia-lhes no início da missa, ele deparou-se com o menino Miguel Magone. Sempre que nós falamos sobre Dom Bosco, lembramos imediatamente de Domingos Sávio, mas existem outros jovens que fizeram parte da vida de Dom Bosco, e hoje quero falar rapidamente sobre Miguel Magone. Um menino peralta, que estava a brincar, quando Dom Bosco passou com o hábito, com a batina dele, e de modo visível era um sacerdote. Aí Miguel Magone, menino interessante, quando Dom Bosco passou, parece-me que tirou a atenção na brincadeira lá, Miguel Magone foi atrás de Dom Bosco e ficou bravo. Aí Dom Bosco, olha a sabedoria, por isso que nós falamos muito da pedagogia dos salesianos na arte da educação. Dom Bosco viu naquele menino peralta um grande líder. Hoje nós fazemos o contrário. Nós olhamos para aqueles que são considerados mais peraltas e falamos: esse é peralta mesmo, não tem jeito. Dom Bosco conseguiu olhar aquele jovem menino, aquela criança na fé, um grande líder. Hoje nós matamos os grandes líderes porque eles cometem erros. Dom Bosco não. Essa arte de tirar o melhor da criança, essa arte de fazer com que o melhor do jovem venha à tona, isso é pedagogia salesiana.
Se fosse nos tempos atuais, eu não sei o que eu, como padre, faria ao menino, se o menino chamasse a minha atenção, mas Dom Bosco soube o que deveria ser feito. Ele foi burilando, foi perguntando sobre a catequese, foi educando para a fé cristã católica. E depois continue a ler a continuação da história entre Dom Bosco e Miguel Magone. Em Lavrinhas, na nossa casa de formação inicial, tem lá a figura do benditinho Miguel Magone. Está lá. O menino Peralta está agora a ser canonizado. O que nós fazemos às pessoas que são peraltas? Porque elas, são autênticas. Miguel Magone era um menino autêntico, despreocupado. Mas o que Dom Bosco vai pensar de mim? Não está nem preocupado com ele, não. Era autêntico. E agora sim, nós compreendemos o que significa esse homem de uma paixão única, que buscava a glória de Deus e a salvação das almas, que viveu o caminho de Emaús com os seus jovens, sem falhar na escuta. Dom Bosco tinha uma escuta muito ativa, uma presença muito marcante, ele participava da vida dos jovens, por isso eles compreendia. Sabia que eles tinham defeitos, mas ao mesmo tempo, por participar, sabia que eles necessitavam do perdão. Eu termino dizendo ainda sobre a pedagogia salesiana. Dom Bosco foi o homem que abriu horizontes sem fechar os espaços da liberdade humana. Porque às vezes nós abrimos horizontes, mas fechando a liberdade das pessoas. Dom Bosco não. Abriu horizontes sem fechar os espaços da liberdade humana. Facilitou assim o espaço sagrado para um confronto sereno e enriquecedor. Dom Bosco, este homem profundamente santo, que trabalhava pela própria salvação, quando buscava a salvação dos outros. Eu termino fazendo uma pergunta: como não perceber no Monsenhor Jonas a atualização de Dom Bosco?